tivemos um probleminha técnico, coisas de internet, coisas de online, e estamos voltando aí. Cris continua falando e dando todas as explicações do nosso conteúdo. Então, a gente estava falando como as observações. Isso, como distinguir o quadro. Então, primeiro, se você conhece seu filho, sua filha, você sabe quando está diferente, e observando mais de perto, tentando puxar um pouquinho mais, acompanhar e dando uma atenção para o que a criança está falando, está fazendo. Aí é que você vai conseguir perceber se é só uma fase, se é uma birra, tá? Ou se algo pontual aconteceu, por exemplo, na escola, um coleguinha falou uma coisa na internet, ou se é um quadro mesmo de transtorno. E aí, lembrando só, a gente não chegou aí mais profundamente, mas quem é que dá a palavra final? Então, mamãe, às vezes, papai, vovó, vovô, quem cuida da criança fica perdido mesmo, né? Ai, não é? Ai, não, eu tô impaciente com essa criança, berra muito, tá com explosão de agressividade. Até porque, eu vou falar agora da minha experiência enquanto mãe, de um de 22 e uma de 6. O Matheus, eu fui mãe aos 17. Imagina, eu não tinha nenhum conhecimento de absolutamente o que era ser mãe. Foi na prática. E, tá com birra, tá com mãe, porque são as nossas crenças, é a nossa cultura, e para de frescura. Então, tu já não tem... Hoje a gente vai evoluindo, vai se permitindo crescer, evoluir, entender. Eu tive um caso com a Manuela essa semana passada. Ela saiu da escola, não fala comigo, que essa criançada é toda cheia de personalidade, porque o Matheus é assim, eu estou falando e pronto. Ele ficava quieto e tá tudo ok. Porque a gente já tinha já vem com essa cultura, eu sou sua mãe, eu sou autoridade, eu sou sua amiga, e não é pra gente ficar batendo papo, eu mando, você obedece. E hoje a gente já entende que a coisa não precisa ser assim. E a Manuela saiu brava, não fala comigo, puxando a mochila, chegou aqui nervosa, jogou. Eu, Manuela, tu vai ficar jogando as coisas? E ela foi pro quarto, começou a esmurrar o travesseiro, começou a bater em tudo. E eu percebi, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente da pandemia, ela ficou um tanto quanto agressiva, comportamentos agressivos, porque deixou de fazer natação, deixou de ir para a escola, deixou de gastar energia. Eu rapidamente já coloquei ela para ir para psicóloga, porque a gente não tem o conhecimento, né, para poder, mas eu observei algumas mudanças nesse comportamento. Ela tem 6 anos, e da escola, terminando essa historinha da escola, eu só falei para ela, olha aqui, esmurra aí, bate em tudo, joga roupa, põe tudo para fora. Quando acabar, a gente conversa. E aí ela ficou lá, chutou, depois ela, mãe, a gente pode conversar? E aí ela me explicou que ela tinha brigado com o amigo dela, e eles tinham se desentendido, eles estão numa fase de um empresta uma coisa pro outro, e as mães ficam, você deixou ele mandar isso e manda foto, você deu, né, com aquela preocupação, se pegou do amiguinho, olha, a Manuela deu isso aqui pro fulano de tal, não, pode deixar, não tem problema. E aí eles destrocaram, não sou mais seu amigo, e ela veio brava. Então eu conversei depois com ela conversou com o amigo na escola, aí saiu no outro dia da escola, e a gente conversou e se entendeu. Mas eu já tinha uma maturidade para tratar aquela situação. Talvez na época do Matheus eu já ia ficar tão descontrolada quanto ele. E são essas observações, né? São esses exemplos que você está aí sinalizando para a gente se atentar com eles. Muito bom você ter dado exemplo, porque assim, como é que você lida com o que está acontecendo, seja uma coisa pontual, seja uma coisa passageira, fase, birra, ou seja realmente uma indicação, sinais que estão apontando para um transtorno, como a depressão, por exemplo, que é o caso do nosso bate-papo de hoje. Quando você entende, você conhece o comportamento, as emoções dos teus filhos, você consegue perceber o que está diferente. E se você conseguir não só ter a reação normal do estresse do dia a dia, enfim, demanda do dia a dia provoca isso. Se você conseguir parar e falar, pera,
o que é isso? O que essa situação está me dizendo? Né? O que o comportamento da minha filha, do meu filho está me mostrando aqui? Você vai conseguir observar e você vai conseguir se chegar na criança e fazer com que ela fale alguma coisa ou dê uma dica. Criança pequena, a gente está falando aí de criança pequenininha, às vezes até bebezinho, 1 ano, 2 anos, até aí 12, 14 anos. A gente não está falando de um adolescente que já sabe falar o que pensa, o que sente. A gente está falando de criança que não sabe identificar. Não sabe se expressar, às vezes, direito. Então, como é que isso se expressa? Como é que isso aparece? São as emoções mexidas através de sintomas, comportamento, através do corpo dela, às vezes. Um choro, uma raiva, uma explosão de raiva, uma agressividade, joga um brinquedo no chão. O que aparece muito é irritabilidade. Ele não vai saber falar, estou irritado. Ele vai agir. Exatamente. E a outra coisa que está muito, também fica muito evidente, é a perda de interesse pelas coisas que a criança fazia que davam muito prazer. Então, brincar, conversar com os amiguinhos, ler um livro, assistir um filme, comer com a família, ou mamãe, vamos fazer um brigadeiro, qualquer coisa assim. E aí você percebe que a criança está aos poucos deixando de se comunicar, falar, brincar, uma irritabilidade que fica aquele fundinho de irritabilidade, ou uma irritabilidade mais aparente, que é uma explosão de raiva, uma impaciência, não fala comigo, não quero saber e tal. E aí, olhando para isso, você pensa, o que eu posso fazer nesse momento? Então é o que você fez. Filho, eu quero te ouvir. Filha, eu tô percebendo que você tá diferente, eu tô aqui para você. Me conta, você quer contar alguma coisa ou você quer ficar em paz um pouquinho nesse momento, né? Botar a raiva para fora ou chorar um pouquinho. Você gostaria que eu ficasse do teu lado? Presta atenção no que a criança tá te mostrando. Ela tá te dizendo algo com sinais corporais, emocionais, ou ela tá te dizendo algo que você não está interpretando. Mamãe, foi o vizinho, o meu coleguinha de escola, ele é feio. Presta atenção, tá bom, eu te dou a palavra, vem cá, vamos lá. É daí pra frente que você consegue identificar alguma coisa. Lembrando que a gente vai falar um pouquinho melhor. Quem identifica um quadro mesmo é pediatra, psiquiatra infantil, psicólogo infantil e a família envolvida, observando e atuando em todo o processo. São essas pessoas que vão nos direcionar o que é. Se é uma queixa pontual, se é uma birra, se é uma fase, ou se já se constituiu ali um quadro de transtorno. Por isso que a gente fala que é muito importante o convívio familiar, né? Para você saber também os pontos fortes, fracos do seu filho, saber os gostos dele, entendeu? Então não é simplesmente deixar com a babá, entendeu? Você tem que ter convivência familiar com o seu filho, né? Pra você também saber as dores dele, você também pode contar as suas dores pra ele, né? Pra ele também ter essa experiência. Olha, também aconteceu no trabalho, mamãe ficou triste por causa disso. Então, pra ele não achar que isso acontece com ele, né? É muito importante você também compartilhar. E aí, isso faz a gente pensar que se a criança não sabe dizer, não sabe nomear as emoções, ela também provavelmente não vai saber lidar. Então, ela precisa de apoio do adulto. Se o adulto não está conseguindo lidar com os próprios, né, sentimentos, emoções, estresse, como é que vai fazer? Então pede ajuda. E aí a criança não vai saber nomear. E aí como ela vai lidar? Então com o apoio da família, nesse processo todo é importantíssimo. Vamos falar? Vamos chorar junto? Vem cá, eu te dou um colo, ou vamos conversar um pouquinho. Vamos tomar um suco junto, vamos deitar junto um pouquinho, até que a criança se ambiente, se sinta protegida e entendida, ouvida. Ela está acolhida, acho que é a melhor palavra, ela se sente acolhida. Aí ela se desarma e aí ela pode dizer ou simplesmente sinalizar, se ela for muito pequenininha, o que está acontecendo. E aí sim você pode decidir
Se você dá ali um apoio moral, se for uma coisa pontual, por exemplo, brigou com o amiguinho da escola, você dá um apoio emocional, se for uma coisa mais sentida para ela, tá mexendo com o apetite, a gente vai falar dos sintomas, tá? Das causas e dos sintomas, dos sinais. E aí você vê como você pode ajudar. E sempre pedindo ajuda, sempre envolvendo a família nesse processo todo, porque aí funciona e funciona assim, tá? Tem a taxa é baixíssima, né, Sandra? A taxa é baixíssima. Se fala em, por exemplo, 1 a cada 4 crianças, 2% geral da população, mas a gente tem que pensar o que está acontecendo agora. Então, se normalmente, vamos falar de causas, Sim. tá? O que a gente imagina que é a causa de uma depressão na infância? O que vocês imaginam que seja? Normalmente, não estamos falando de pandemia ainda. Eu acho que quando a gente fala depressão na infância, assusta. A gente, pelo menos na minha época de criança, não se falava. Depressão, quem dirá em criança, que eu acho que a gente, da nossa cultura, vem que criança não se liga em nada, criança só brinca, criança... bobinha. E não a tem gente... preocupação. E quando a gente fica adulto, a gente fala, nossa, mas eu lembro quando eu era criança que a minha mãe falou, que meu pai... E a gente traz os traumas. E agora não, já de um tempo pra cá se fala muito da depressão e foi aumentando. E uma das causas, tirando pelas minhas experiências, é desestrutura familiar, né? Que como você bem sinalizou, a criança não sabe dizer o que ela sente. A gente mal sabe entender o que a gente sente, quem dirá uma criança, se você não se permitir se conhecer. E acho que algumas causas, uma delas, eu acho que a mais gritante é o núcleo ali, a família mesmo. A gente pode pensar que principais causas, tá? Biológica, então o organismo da criança reagindo de alguma forma a algo que está acontecendo dentro dela, uma disfunção, uma desestrutura, uma oscilação hormonal que seja. A gente pode pensar em causas psicológicas, algo pontual de fora que veio, incidiu, ou o funcionamento dela mesmo, psicológico, e a gente pode pensar também nesse terceiro fator, que são os fatores externos. Dentre os fatores externos, é importante que a gente nomeie para que as mãezinhas saibam, os pais, os avós, os adultos, a escola, os professores, observem fatores externos, o que poderia ser. Então, primeiro, o núcleo familiar, a convivência da criança com quem, aonde, em que condições. Separação dos pais, às vezes não consegue. Isso eu tô falando em situação cotidiana, normal, né? Sem muitos fatores estressantes. Então, uma das causas dos fatores externos, separação dos pais. Então, a criança não consegue lidar com a perda. Como foi comunicado a ela? Como ela entendeu que aquela separação, por que aquela separação está acontecendo? Foi explicado para ela? Não foi? Em geral, a criança entende que ela é a causadora, em geral, ela gera uma culpa, tá? E esse é um dos sinais, viu? Sentimento de culpa na criança. Às vezes o adulto tá vendo ali a criança com um sentimento de culpa, a criança fica muito pesarosa e reclamona e triste, sentida, a culpa foi minha, eu que fiz não sei o que lá, eu que provoquei. Opa, se meu filho, minha filha não são assim, eu preciso prestar atenção que está gerando isso nela. Esse é um dos sintomas, um dos sinais da depressão infantil. Não só a tristeza, não só a irritabilidade. E aí, separação, por exemplo. Rotina estressante. Muitas famílias montam uma estrutura de rotina estressante para a criança. Muitas atividades também sim, é um fator? Sim, e aí tem uma coisa que se liga a isso, que é gerado por isso. Uma criança que tem escola, nananana, e ainda tem muitos episódios de fracassos repetidos. Tá indo mal no esporte, tá indo mal nas provas, tá indo mal em alguma atividade de socialização que ela não tá conseguindo, repetidamente pode provocar sim um transtorno.
que mais que pode ser provocado? Um luto, uma perda de um ente querido. A criança tem que entender o que é morte, o que é perda e como ela vai lidar com isso. Tá? Então são vários fatores que podem estar provocando uma doença na família, um estresse em casa. Então, como esses pais se dão, né? Se eles se toleram ou se eles se harmonizam, se eles brigam na frente da criança, se a casa é barulhenta, se a casa é agitada, enfim, fatores externos que têm a ver, como ela está indo na escola, como essa escola trata essa criança. Essa é uma questão que diz respeito ao mundinho da criança. Quer dizer, mundinho que eu falo é de criança, né? O mundo da criança, está em torno dela e os assuntos que fazem parte da vida dela. Então, esses aspectos são fatores estressantes que podem sim provocar um quadro de depressão. E a criança, você falando agora da perda de um ente querido, o meu pai faleceu, tem 4 meses, vai fazer 4 meses, e a Manuela era muito ligada a ele, e ela falava que a gente acha que eles não estão prestando atenção, então a gente teve esse cuidado, explicar, vovô virou uma estrelinha e tal, vamos rezar por ele. E ela fala, um dia ela falou, eu falei, ela tava chorando, eu falei, o que foi? Do nada, né? Tu tá ocupada fazendo as atividades, e ela, o que foi, Manuela, que tu tá chorando do nada? E ela falou, eu tô com saudade do vovô, mas eu não quis falar pra você não ficar triste. Então olha a preocupação, né, deles conosco, e talvez a gente não tenha esse olhar com eles. E aí você falando isso me remeteu a essa situação. Quer dizer, eles observam tudo, eles estão ligados em tudo que acontece. Se a mãe tá bem, se a mãe não tá bem, se o pai tá bem, se não tá bem, se o vô, se a avó, e eles estão ligados o tempo inteiro, e a gente tá achando que às vezes tá ali brincando, ou jogando um videogame, ou distraído assistindo um filme ou no celular, e não tem noção do que tá acontecendo. Às vezes ele não tem noção do que tá acontecendo ali numa atividade, ele tá ligado no que está acontecendo ao redor. Eles são muito observadores. E aí essa questão da observação é bastante interessante, porque como é essa observação da criança? Como é essa sintonia, essa antena que a criança liga, faz funcionar ali naquele ambiente? A criança pequena, ela pode não estar entendendo muito racionalmente o que está acontecendo, o que é aquilo, como surgiu, quais as causas, o que está por trás e quais as consequências, mas ela está sintonizada a nível emocional, ela sente o ambiente, ela sente a tristeza do adulto, ela sente o peso do clima, digamos assim, da casa onde ela habita, né? Então, se é um ambiente nervoso, se é um ambiente disfuncional, digamos assim, consegue sentir. Sim, e ela traduz isso em sintomas. Às vezes uma criança, ela não tem doença nenhuma e os pais ficam levando no pronto-socorro no médico, porque ela apresenta, vou dar um dos exemplos, que é clássico, né, na psicologia, na medicina, que é a febrinha, ou o narizinho com coriza, né, uma tossinha, um peitinho com secreção, e aí, puxa, mas essa criança não tem nada, essa criança não tem nada. Ela tem sim, ela tem uma imunidade que rebaixou muito e que está provocando então as defesas do organismo. É a maneira de se expressar. Por causa desse ambiente nocivo, tóxico ou triste para ela, tá? Então é importante que a gente saiba que os nossos filhos estão sim de olho na gente, de olho na casa, de olho no mundo, e eles estão interpretando da forma deles o que eles veem e ouvem, né? Isso pode aparecer num desenho, num choro, num pesadelo, isso pode aparecer numa manifestação, né? Uma criança às vezes vem e você acha que ela não notou que você chegou tensa ou triste do trabalho e ela te dá um abraço de surpresa e fala, mãe, né, não fica triste, e aí eu tô aqui, né, mamãezinha, eu te ajudo e tal, isso é muito bacana. Olha a história da perda do teu pai, né? E ela tá atenta, ela pode não ter um sentimento muito impactante como você teve, mas ela sabe
que a ausência daquela pessoa querida da família impactou muito a você, porque era o seu papai, não era o papai dela, era o seu papai, e que isso incidiu em limitações para você. Então, tua perda de ânimo, tua oscilação de humor, né? Apagou um pouquinho o brilho dos teus olhos, você ficou um pouco mais lenta, você ficou um pouco mais pensativa, tem que tomar algumas providências às vezes, né? E aí Cris, uma pergunta. Que veio agora a gente conversando, uma mulher gestante que esteja em fase de depressão, tem como ela passar após o nascimento para a criança isso, transmitir ou durante a gestação? Ela passa sim, existem estudos que falam disso, né? O humor da gestante, ela é uma questão química também, né? A gente fala do funcionamento psicológico dela, a gente fala das emoções dela, mas as emoções são os sentimentos expressos, são os sintomas emocionais ali. Então, se ela não tá legal biologicamente, quimicamente, né, com os hormônios dela, já que da gestação já propõe isso, né, alteração de hormonal, e se ela está triste, né, por uma coisa pontual, ou se ela está num quadro de depressão, que às vezes não tinha percebido antes, engravidou na sequência, ela pode passar para essa criança sentindo a tristeza dela, ou sentindo a irritabilidade dela, e a criança vai sentir também nos primeiros cuidados, porque muitas vezes a mãe ela não quer ter um contato nem visual, nem sinestésico, de toque com a criança, ela deixa os cuidados de quem ali tiver providenciar, ou ela fica muito obcecada por aquela criança, ou ela fica muito irritada no contato com aquela criança, e a criança vai sentir. A ciência fala, a psicologia moderna fala muito, que é o certo, que se descobriu, que somos a somatória da nossa genética, toda a nossa questão biológica aí, e também das nossas primeiras experiências até a adolescência. Então, ali, dessa forma, unindo um com o outro, se forma a nossa personalidade e aí na sequência o nosso caráter. Então, não tem como se livrar de algo. Uma casa triste, a criança vai ficar mais agitada, ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar triste também, né? Então, isso precisa ser cuidado. E a mãe precisa ter a ajuda, que sozinha ela não vai conseguir. Então, o ginecologista dela, junto com um psiquiatra de confiança, aí um parceiro, a família, estarem envolvidos naquele processo, para que ela tenha todo o atendimento, se vai tomar medicação ou não, se ela vai fazer uma terapia, que é importante, para ela poder ter a gestação com mais qualidade, uma alimentação. O nutricionista pode entrar aí, propondo alimentos, né, que sejam funcionais para ela, e aí para que ela passe aqueles meses da gestação, 7, 8, 9 meses da gestação, e possa ter um parto mais tranquilo, ela possa ter, seja de que forma for o parto, mas que ela tenha um parto menos estressante e que ela passe menos essa tristeza para a criança, né, nessa passagem de vida intrauterina para a vida prática da criança aqui, né? Cris, a pandemia, a gente não pode deixar de falar de todas as causas emocionais que a pandemia trouxe. E a criança que ficou em casa, os pais que viraram professores, enfim, todo aquele contexto na vida da criança. E eu acho que a gente vai replicando essa coisa de não olhar muito para eles e criança, e hoje a gente está falando como importante é se atentar às reações e aos pequenos e o quanto eles são observadores. A pandemia trouxe para eles mudança radical na rotina. Trouxe bastante. Olha só, se a criança já está em contato com fatores estressantes, e normalmente podem, então a rotina dela, ou a situação familiar dela, ou uma perda de um ente querido, de um amiguinho da escola, qualquer coisa, e ela já pode desenvolver ali uma tristeza
pontual ou um quadro de depressão posteriormente, imagine na pandemia, onde tudo está mais intenso, tudo está muito mais em evidência, tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, como que a criança está nesse contexto de pandemia? Ela está perdendo pessoas, perdendo entes, amigos, vizinhos, queridos. E essa perda não representa só o luto, não representa só a perda da pessoa. Representa que a vida dela acabou, ela perdeu a vida que ela tinha antes, com aquela pessoa que estava viva ali. Então toda aquela estrutura ela não vai ter mais. Então ela precisa identificar e tentar lidar com isso. Para ela não é um fator estressante. Uma outra questão, a vida dela era mais agitada, ela ia para a escola, perdeu o contato presencial. Perdeu o contato com os amiguinhos da escola, o contato social com os amiguinhos fora da escola. Perdeu o contato com os amiguinhos, os primos. Ali os primeiros contatos sociais da criança, né, de brincadeira, de lazer. Perdeu o lazer presencial. Então, pera um pouquinho. Como que essa criança está entendendo o que está acontecendo e está processando? E uma outra coisa muito importante para ser falado é: a criança está dentro de um contexto familiar onde ela está vendo os adultos impactados com o estresse da pandemia, com o isolamento. Então, tá tudo ao mesmo tempo agora para ela, com muita intensidade e de uma forma muito tóxica. Então, isso sim pode gerar ou um estresse passageiro pontual, que vai ser temporário, tá? E não vai precisar de tratamento, mas vai precisar de acompanhamento, ou vai gerar na criança sim um quadro de transtorno de ansiedade ou de depressão. A gente acha que é só os pais que ficam sobrecarregados, porque teve que mudar de emprego, foi demitido, ou infinidade de questões, e só que a criança também fica sobrecarregada, né? A gente acaba não observando, mas ela observa o que acontece com os pais, quem convive no ambiente e as outras coisas que acontecem com ela mesma, entendeu? Então, a criança, coitada, ela acaba sendo um imã, né, de tudo que acontece. Sim, sim. E aí cabe, então, os adultos olharem e perceberem: poxa, se eu já estou estressado, se para mim a demanda, né, o isolamento, o distanciamento social, vamos dizer assim, né, isolamento e quarentena, a gente aplica de outra forma, se já está contaminado, se já está configurado ali o quadro de contaminação. Então, o distanciamento social, se já é difícil, um home office, né, os pais virem trabalhar em casa, enfim, se a vida do adulto já foi toda cerceada, limitada, não impedida, ok? Porque teve que ser adaptada. Então, um adulto que não conseguiu fazer as adaptações, a transição e as adaptações, ela vai passar para a criança algo mais ali. Uma tensão, um descontentamento, uma frustração, uma irritabilidade constante, né? E a criança vai entender de alguma forma e vai expressar isso de alguma forma. Então a criança vai ficar irritada também, chorona também, ela vai ficar agressiva às vezes também, sentir vontade de gritar também, de estressar aquilo que ela está vivendo o tempo inteiro. As frustrações. Sim. A Jaque comentou aí, puxou uma deixa da gestante. Eu conheço várias gestantes na pandemia e muitos casos de gestantes que se frustraram porque não puderam fazer chá de bebê ou adaptaram fazendo chá drive, deixavam fralda. E esse sentimento toda criança tá ali sentindo e ela tá passando tudo isso para a criança, que sente absolutamente tudo que a mãe está sentindo. Tanto na gestação quanto no pós-parto, porque se você pensar que nós somos também orgânicos, né? A gente tem todo um funcionamento químico validado, tá? Que tanto dá o funcionamento dos órgãos, enfim, mil coisinhas que acontecem dentro da gente, mas também as emoções estão ligadas a essa química. Então, se uma mulher está passando por um momento de gestação, no mês que for, e ela está gerando os hormônios do estresse, que na verdade são bons para regularem o nosso estresse, mas eles estão em grande quantidade ali, sendo jogado na corrente sanguínea
o organismo dela, ela vai ter um batimento cardíaco acelerado mais constante, ela vai ter uma dor de estômago, dor de barriga, o intestino vai soltar com mais facilidade, uma dor de cabeça, uma sensação de que ela não está respirando direito, mão gelada, uma sensação de que está acontecendo alguma coisa externamente, mas é dentro dela. Isso vai ser passado para a criança, se a criança está ali simbiótica, né? Comendo, se alimentando do que a mãe produz. Enfim, funcionando de acordo com o funcionamento daquela mãe, tem a ver tudo que a mãe come, tudo que a mãe pensa, tudo que a mãe sente, tem a ver, vai ser passado para essa criança também. Então, a gente fica pensando assim, tá, então como que a gente pensa que numa situação normal, usual, rotina normal, sem pandemia, e numa situação de pandemia, a gente pode gerar prevenção? Então, primeiro de tudo, identificou algo ali que não está legal, pede ajuda. Tínhamos falado antes o quê? Pediatra da criança, médico de confiança da mamãe e do papai, psiquiatra infantil, a pediatra pode encaminhar, inclusive, psicoterapeuta infantil, tá? Se tiver já numa idade que pode frequentar, e a família consciente envolvida naquilo tudo. Então esse é o tratamento, essa é a dica, esse é o caminho, o protocolo, vamos falar assim, indicado para agir nesse momento. Mesmo que chegando lá, psicólogo, psiquiatra não identifiquem que está acontecendo algo, olha, não está configurado um quadro de transtorno, né, de depressão, de ansiedade, não precisa de medicação, não precisa de acompanhamento, mesmo que receba esse tipo de feedback, tá? E não tem nada, mas protocolo é procurar os especialistas. Prevenção. O que a gente faz, né? Como nessa vida, ainda mais agora em plena pandemia, porque isso parece que não acaba. A gente tem que entender que isso tem um período, estamos funcionando de acordo com uma pandemia de um vírus que se instalou sem que a gente percebesse e que só há pouco tempo que começou a funcionar todo o tratamento e toda a estrutura da sociedade em si, para a gente poder chegar num outro momento lá na frente e sair disso, né? Porque a gente vai sair. Mas ainda precisa de tempo e não temos essa perspectiva. Aliás, eu esqueci de dizer que um dos fatores que pesam muito para a criança na pandemia e que pode ajudar a desenvolver um quadro de depressão, ansiedade, é a falta de perspectiva para a retomada de rotina normal. Uma falta de perspectiva, quer dizer, a gente não sabe, as crianças ficam com esse medo também de não saber quando tudo vai voltar ao que era o mundinho da criança antes. São reflexões para a gente estar colocando no nosso dia a dia, dicas importantíssimas, e a gente está falando da prevenção. Agora está em alta, Pocket. Pocket, é isso? Pocket. Sofia, Rosalém, Pocket. Pocket. Falam que é anti-estresse. É anti-estresse. É isso? Anti-estresse. Gente, como a gente fala aqui de experiências, eu sou uma pessoa que isso aqui me irrita. Isso aqui eu tenho vontade de amassar e jogar pela janela, porque eu não consigo fazer isso. Jaque, qual a sua experiência com o Pocket? Olha, isso daqui eu não conhecia, descobri através da minha irmã. E eu falei, tá, qual a funcionalidade disso? Ela falou assim, olha, você fica apertando. Tá, mas... Mostra. É uma mãozinha. Tem vários modelos, né? Minha irmã tem um de coração, tem vários outros. Tem unicórnio, tem vários tamanhos. Isso. Aí eu falei, tá, mas qual é a graça de ficar apertando e tudo? Aí ela falou assim, não, dá pra brincar. Aí tem um outro que é tipo um tabuleiro que você dá pra brincar. Você joga o dado, aí jogou o dado, caiu 3, você aperta 3, o outro jogou, quem completa mais rápido. E também você pode ficar brincando de quem aperta todas as bolinhas em tempo menor, em tempo recorde. Então eu aperto todas em 30 segundos, você aperta em 40. Então dá pra gente fazer meio que um campeonato.
Isso não estressa, porque pra mim estressa. Passa o tempo. Ou se você tá no restaurante esperando a comida e tudo, você fica naquele momento. Ou a criança fica no quê? Celular. Então tira o celular também um pouco, é muito importante. Você sai um pouquinho do celular. Interage. Sim. É uma interação familiar. Eu já fiquei no restaurante esperando comida, eu com a minha irmã, e a gente ficou brincando. Eu vou fazer um teste, porque eu só tinha... É engraçado quando a gente fala das experiências. A Jaque trouxe aqui uma experiência bacana de interação com a família, uma brincadeira. Eu só via como um estresse, que eu queria amassar ele que fica ali e jogar pela janela. Então é muito importante a gente observar, né, Cris? Todos os contextos e como cada um reage, como cada um lida, vocês se conhecendo, para que assim você possa ajudar tanto o marido como o filho, que nesse momento está todo mundo meio perdido, estressado. Até minha avó gostou de brincar. Até minha avó gostou de brincar com isso, e ela achou que é gostoso ficar apertando. Olha só, dicas e prevenção. Prevenção com dicas, são algumas dicas. O que a gente pode fazer? Então, pensar que todos estamos numa situação, tá? A gente está pensando no contexto de criança afetada, tá? Criança com quadro de transtorno, de ansiedade ou depressão, com pandemia e sem pandemia. Então, um ambiente familiar sem muitos fatores estressantes. A gente sabe que tem no dia a dia. Ninguém aqui vai ficar fazendo apologia, né? Ficar fazendo discurso de estrutura familiar perfeita. Mas a gente tem que pensar que um ambiente familiar onde tem muitos fatores estressantes, os pais em pé de guerra o tempo inteiro, ali não tem rotina, enfim, algo a mais acontecendo, isso provoca assim o quadro. Então, uma estrutura, um funcionamento familiar sem muitos fatores estressantes. O que mais? Comunicação aberta, integrada, adultos e crianças fazendo essa comunicação, a criança podendo ter liberdade de falar o que está sentindo, o que está pensando, mesmo que ela não interprete muito bem o que é, né? Eu tô com tristeza, mas eu não sei muito bem. Eles não sabem identificar. Ouvir a criança. E os pais também precisam aprender a ouvir também, né? Às vezes os pais, não tem muita paciência. A criança, isso é frescura. Na minha época, a gente usa muito esse termo. Na minha época não era assim, não tinha essas frescuras. Essa criançada, esses jovens, é tudo então, muito mimimi. É muito importante ter a paciência. Então, às vezes a gente segura daquele freiozinho. Você quer falar, mas respira, ter mais paciência, ouvir. Deixa ela falar, aí depois você... Que mais que a gente dá aquele colo. Dica? Polvinho agora. O polvinho. Olha só, que bonitinho que a Sandra tá mostrando. Depois eu tenho uma pergunta aqui. Símbolo. A criança, ela tá assim, né? Quando ela tá num quadro, quando ela não tá legal, quando ela tá triste, quando ela tá mostrando alguma coisa, dando sinal de alguma coisa. Porque o ideal então precisa ser olhado, a criança precisa ser escutada, ela precisa ser observada. Porque o ideal é que a criança esteja assim. Então, a criança feliz é que diz o que vai por dentro dela. Se ela está com pensamentos de criança, normais, felizes, se ela tem sentimentos, emoções também positivos, ela está assim. A gente fica pensando em dicas, né? Por exemplo, não só o ambiente familiar sem fatores estressantes, mas também uma rotina bacana, onde ela tenha, não importa que estamos em distanciamento, mas que ela possa ter horário de dormir, a alimentação feitinha ali para ela, o convívio com a família, a hora do afeto, a hora da demonstração do amor, a hora da conversa. Isso é importante, que ela tenha atividades, tá? Por exemplo, mas como que eu vou levar para o meu filho? O futebol tá fechado ou o parquinho tá fechado? Não importa. Olha os brinquedinhos que foram mostrados aqui. Olha a ideia dos joguinhos. Os pais precisam sim dar conta de uma rotina estressante, mas eles precisam saber que as crianças estão em casa esperando atividade também. Então, a hora de ver o desenho junto, a hora de comer junto, a hora de conversar, de brincar, às vezes de contar piadinha, de berrinha de travesseiro, os brinquedinhos para desestressar. Isso precisa ser montado para a criança entender que ela tem que colaborar
o momento de menos atividade, porque não se está presencial, então tudo está acontecendo dentro da casa, né? As escolas estão voltando aos pouquinhos, mas ainda estamos nessa condição limitante de vivendo em distanciamento, mas tudo tem que ser elaborado para acontecer dentro de casa. Então não precisa, não posso jogar bola, minha vida é infeliz. Não, você não vai jogar bola, mas você vai ter uma outra atividade que seja legal também. Não cair no tédio. Não cair no tédio, mostrar para a criança que a gente pode propor atividades dentro de casa ilimitadas com a escola, né? Criança que ainda estava até pouco tempo em videochamada com a escola, mas que isso pode ser adaptado de uma maneira bacana, que não é agressivo, isso não é limitante para sempre para a criança. A criança não vai ser uma criança infeliz ou desenvolver depressão só porque ela não pode ir para a escola, mas um conjunto de coisas também que podem fazer com que ela desenvolva. Basicamente, tem pergunta já? Tem uma pergunta aqui do Bar do Nenê, que fala: qual a diferença entre birra e sinal de depressão? Muito boa pergunta. Para os pais ter esse feeling mais aguçado. É o que a gente estava falando, né? Das causas dos sinais, dos sintomas. Então, a criança, como é o humor da criança normalmente? Se ela está oscilando há algum tempo e ela não diz o que está acontecendo, ela não pede ajuda, ela está isolada, uma série de sinais que você pode observar. Então, ela vai apresentar uma maneira, um comportamento, uma emoção diferente do que o pai e a mãe estão acostumados a ver. Então é ali que precisa ser observado. Se for uma coisa pontual, se ela está fazendo birra, se ela está com uma raiva de alguma coisinha que aconteceu, brigou com o amiguinho da escola, ou se já está se instalando ali um quadro onde o humor não depende mais de uma coisa de fora para ela, não é mais uma briguinha. Cris, seria assim, uma birra seria um pontual de um dia, você diz, e a depressão seria além de um dia? Sim. Poderia... A depressão, ela é diferente das fases da criança, ou das birras das crianças, ou de uma raiva ou uma tristeza pontual de alguma coisa que aconteceu naquele dia, naquela semana da criança, porque o quadro de depressão, ele vem se instalando silenciosamente. A criança, ela começa a diminuir o interesse pelas coisas que ela gosta de fazer, prazerosas. O apetite fica diferente, o sono fica bagunçado, e aí uma irritabilidade começa a ser apresentada na fala dela, no sono dela, na maneira que ela brinca ou que ela se comporta. Então isso começa a ser instalado aos pouquinhos, tá? E depois isso fica um pouquinho mais evidente. De qualquer forma, é difícil porque é silencioso. Os pais têm muita resistência, é importante falar isso, muita resistência de acreditar que a criança está com algo a mais além da birra, além da tristeza ou da raiva pontual ali. Por quê? Meu filho não, meu filho é bem tratado, meu filho é feliz, a gente não tem motivo. Depressão é uma coisa assim, que as pessoas se matam e tal. Olha, a criança ela não interpreta, ela não racionaliza em cima do que está acontecendo com ela, então ela não sabe interpretar que ela está com algo a mais além da tristeza ou além da irritabilidade ou da raiva. Então fica difícil sim, por isso que precisa pedir ajuda para os profissionais, porque o algo a mais o profissional vai dar. Não temos na pandemia, é importante falar, estudos já para darem uma resposta concreta, um número estatístico completo e fidedigno para 2021, 2022 de incidência de transtorno, por exemplo, depressão e ansiedade em jovens a partir de 12, 14 anos. Mas temos estudos lá, a USP tem estudo, né, o Instituto de Psiquiatria da USP até, eu estava olhando, eles fizeram um experimento com 7 mil jovens de 5 a 17 anos. E aí 27% desses jovens de 5 a 17 anos apresentam sinais, sintomas, não quadro instalado, tá, do transtorno, mas sinais de ansiedade e depressão. 27%. Então,
Isso há pouco tempo agora. Você imagina que se existe um espaço de tempo, um delay que a gente fala, um espaço de tempo entre o fator estressante, quer dizer, o estresse, tudo que a criança está vivendo, até o transtorno se instalar de fato, existe um tempo. Então não tem como agora a gente achar que todas as crianças do Brasil já foram estudadas, já foram observadas o suficiente para a gente ter um número. Mas daqui para frente vai ter. 2022, 2023, vocês vão ver quantos estudos vão ser apresentados comprovando as consequências de tudo que a gente está passando. E vão ser números alarmantes. Vão ser, já são, né? Já são em observação. Já os primeiros estudos para observação de sintomas já são alarmantes. A Organização Mundial de Saúde, ela observou, né? Ela diz que na última década, então de 10 anos para cá, o que aconteceu? Duplicou. A gente está com 8% de casos de depressão no mundo todo para a faixa etária abaixo de 14, 12 anos. Isso é alarmante. Iniciamos falando que é um problema de saúde pública e vamos encerrar fortalecendo isso. É um problema de saúde pública, né? Problema de saúde pública. Falar de depressão é necessário. Olha aqui, Setembro Amarelo é o mês onde oficialmente se fala sobre depressão e causas de suicídio, mas é o ano inteiro, como a Sandra iniciou falando, que a gente tem que falar disso, tem que prestar atenção na gente, nos nossos, tá? E na comunidade no qual a gente está inserido, cada um poder contribuir de alguma forma com isso, dando apoio moral, emocional ou encaminhando para os profissionais competentes. E pensar que a vida não é perfeita, mas a vida tem muitas surpresas, os desafios estão aí para a gente evoluir e amadurecer. E é na frustração que a gente amadurece. Ensinar para a criança que ela pode dizer, ouvir não, que isso não vai acabar com o mundo dela, é importante, porque é o não na infância que vai dar a probabilidade para ela lidar com o que está acontecendo de uma forma melhor e proporcionar para ela a maturidade para ela chegar na vida adulta com saúde mental. Conclusão final. Fizeram perguntas aqui, ó. Diga. A depressão na criança é a gira... Alessandra, maravilhosa, obrigada, um beijo. Aqui. Fala, Jaque. Vamos lá. A depressão na criança pode apresentar algo no físico? Sim, ali a irritabilidade, oscilação de humor, ela pode apresentar febre, problemas no sono, alteração no apetite. Ela mostra, isso tá ruim, isso de todas as formas, tá? A criança pode mostrar, ela aparenta às vezes que ela tá dodóizinha, que ela tá febril, que ela tá resfriadinha, que ela tá cansada. Uma coisa que a gente observa no físico, aí não sei o que você pensa sobre físico, se é algo que aparece na pele, nos ossos, enfim, mas ela aparece sim, o olhar entristecido, perda de brilho nos olhos, ela tá sempre cansada, ela tá sempre com uma exaustão que não é da criança, tá? Isso é muito comum. Ela reclama às vezes de uma coisa cotidiana que ela fazia normalmente, tá? Às vezes ela não quer ir pra escola, ela não quer conversar, não quer comer, ou quer comer muito. A gente percebe sim ganho de peso, emagrecimento, tem coisas aí que a gente agora pode que você citar. falou, Cris, agora não sei se essa é a dúvida da Alessandra, da Gira Treinamentos, mas se pode vir em forma de alergia. Agora que você fez assim, eu lembrei. Forma de alergia que os dermatologistas que atendem crianças, pediatras e os psicólogos especialistas na psicoterapia infantil sabem, tudo que é pele, né? A gente observa como a pessoa, no caso a criança, está lidando com o estresse, o ambiente dela. Então o desafio ali, aquele fator estressante, pode fazer aparecer uma alergia assim, tá? Uma psoríase às vezes desenvolve, tá? Aquela maneira da pele
te mostrar que ela não suporta mais viver no limite ou desafiar o limite dela. A psoríase e as alergias emocionais são muito comuns. É importante a gente ficar muito atento que o corpo mostra os sintomas, né? A gente precisa observar tanto o modo da criança, como o corpo dela, como ela está se comportando naquele ambiente, né? Então é muito importante. A Alessandra, inclusive, é uma especialista no Corpo Fala. Ela logo menos vai aparecer por aqui também, né? Ale, um beijo, obrigada pela participação. Próximas lives, né? Gente, não perca, a gente vai ter ainda 3 lives aqui com a Cris o mês inteiro. A gente vai abordar esse assunto. A gente vai falar semana que vem sobre depressão e suicídio entre jovens. A semana seguinte nos adultos e finalizando o mês nos idosos. Então, vocês que têm interesse nesse assunto, manda pergunta, entre em contato. A gente vai estar aqui sábado, 11 horas da manhã, durante todo o mês de setembro, abordando esses assuntos. Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade, compartilhar conhecimento, compartilhar informação, né? Serviço de informação pública, isso é fundamental, e também para que vocês se sintam que vocês não estão sozinhos. Mãezinha, família, sociedade, peçam ajuda. Depressão é doença grave, é sinal de que algo não está nem um pouco legal dentro da criança. Ela não vai saber pedir ajuda específica porque ela tem, ela não vai saber sair daquilo sozinha. Peçam ajuda, vocês não estão sozinhos. Obrigada, Cris. Obrigada, Cris. Obrigada, gente. Eu ia dar uma... Calma, não pode continuar. Voltamos. A gente tem um mimo aqui pra Cris, todas as pessoas que participam da nossa experiência. Tem um suspiro. Ah, tá. E a mensagem mensagenzinha. espero que você saia dessa experiência em suspiros. Tá Foi um focando. prazer estar com vocês. Gratidão, Jaque, Cris, Sofia. Obrigada Uma lembrança. pela ajuda e pela parceria. Obrigada a vocês por estarem com a gente nessa live. Até as próximas. Até. Ai, que